Oi, Amanda, tudo bom? Hi, teacher, tudo e você? Tudo jóia. Deixa eu mandar lá no grupo que nós já estamos aqui, avisando o pessoal. E aí a gente começa. Carol me falou que vocês acabaram lipídios já, né? Sim. Você que não estava fã dos lipídios aí, ó. Agora acabou. Agora vocês vão ver proteínas, eu acho que é o mais legal. Vocês gostaram muito de carboidratos, né? Mas eu acho que proteínas é muito interessante. Muito bom. A gente vai relembrando as coisas. Oi, Bela. Oi, tá boa? Tudo bom e você? É jóia. Que bom. Gente, estou só arrumando os negócios aqui para a gente começar. Nossa lista. Mas, gente, hoje tá frio, né? Eu tô falando isso todo dia porque cada dia tá mais frio. Mas, nossa, hoje de manhã, quando amanheceu assim, nossa, tava frio demais. Não achando, não? É, tá mesmo. Vou compartilhar aqui a tela. Aí esse dia ficou grande. Ficou mais grande porque tem muito texto, né? Tem os mesmos 8 exercícios. Tá bem grandinho. Vamos começar, que aí o pessoal daqui a pouco vai chegando aí. Vou pegar o chat. Oi, Simone. Esses exercícios aí, tá lá? Tá lá no Drive? Eu vou pôr agora. Não, tá. A gente vai discutir eles aqui agora, né? Tá, beleza. Isso, esses ainda não estão lá. Beleza. Ô, Amanda, quando que você faz quando tem bloqueio em redação é triste, né? Mas às vezes, uma coisa que eu fazia muito era dar uma respirada assim. Eu guardava aquilo que eu estava fazendo, né? Anotava as minhas ideias principais no papel só para não perder, sabe? Em tópico mesmo. E aí ia fazer outra coisa, estudar outra coisa. Aí a hora que você volta, parece que dá uma melhorada, assim. Mas é triste mesmo, viu? Eu te entendo. Eu vi vocês falando essa semana lá da redação, acho que foi você, né, Bela, que mandou no grupo um dia também, falando que... Ai, gente, isso é demais. Mas eu vou te falar, eu acho que eu tava num dia do meu ciclo que eu tava um pouco mais sensível, porque eu fiquei tão ansiosa. Aí, fazer o quê, né? A mulher ainda tem esses dias ainda. Mas isso passa, viu, gente? Que de redação é difícil mesmo, mas passa e dá certo. E é difícil, né? Tem dias que a gente não consegue concentrar e a gente sabe que é do nosso corpo, né? Que não é alguma coisa externa ou que não é sempre assim. São dias específicos. Aí você troca, Amanda, estuda um pouco de biologia. Aí pode ser matemática também. Mas você estuda um pouco de biologia, depois você volta para a redação. Quem sabe você está lá resolvendo um exercício, você lembra de uma coisa da redação, coloca lá, olha só. Fechite. Vamos lá, gente, agora vou começar mesmo. Ó, tá cortado aqui para mim. Há alguns meses foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor vegetariano. Uma bebida sabor iogurte, feita à base de leite de soja. À época, os comerciais informavam tratar-se do primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-se dizer que é isento de... Vamos lá, gente.
peraí. Colesterol. Lactose e colesterol? Porque lactose é leite, né? E colesterol só animal? Isso aí. Exatamente. Tá falando mais aí de carboidrato. Carboidrato a gente já sabe que não é, né? Carboidrato tem para todo lado. E que carboidrato não é um produto de origem animal, né? Quando as plantas têm carboidrato e muito. E depois aqui proteínas, né? Proteínas, vocês ainda vão ver, mas proteínas todo mundo tem. Beleza? Tá para a próxima. Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo. Dentre eles, o colesterol é um parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é correto afirmar que... vamos lá, gente. É uma substância gordurosa, prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células do corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade em homens e mulheres. Ela é falsa porque não é prejudicial. Isso, boa, isso aí. Precisa de colesterol, né? Próximo. No organismo humano, somente é adquirido através dos alimentos. Portanto, a ingestão de gorduras deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade. Falso porque o corpo produz. Isso aí. É um álcool complexo, essencial para a formação das membranas das nossas células, para a síntese de hormônios, como a testosterona, estrogênio, cortisol, e para a metabolização de algumas vitaminas. Não sei, essa me parece errada, só não sei dizer o porquê. Vamos guardar ela, então. Vamos para a próxima. Depois a gente volta com qualquer coisa. 2 pacientes com colesterol total de 190, sendo o paciente 1 possuidor de LDL 150, HDL 20 e VLDL 20. E o paciente 2 de LDL 100, HDL 65 e VLDL 25, correm o mesmo tipo de desenvolver aterosclerose. É falsa, porque o paciente 2, ele tem uma média, né? De LDL e HDL. O primeiro não tem uma média. Olha só, o paciente 1, ele tem, se você for ver, o LDL dele, né? O LDL, que é que tem pouca densidade, né, de proteínas, então significa que ele está cheio de colesterol, aquela micela, né? Ele tem 150, então ele tem bastante LDL ali, comparado com 20 de HDL. O outro, LDL, ele tem menos, né? Ele tem menos LDL e o HDL, ele tem mais HDL. Então, significa, né, se ele tem essa diferença tão grande, significa que qual paciente que tem o maior risco de desenvolver aterosclerose? O primeiro? Isso, exatamente. Muito bem. Isso aí. Porque ele tem o LDL dele é muito alto, né? Em comparação com o HDL, que é muito baixinho. Olha só, tem 20 só, né? Então, tá. E aí, ficou faltando a C, né? Que aí, se a gente tirar por eliminação, fica sendo ela, mas a gente pode discutir por que é. Olha só. A parte que fala um álcool complexo, isso gera dúvida em vocês? Porque quando fala assim, né, dá o nome da molécula assim, né, classificando ela como um álcool, às vezes dá dúvida, a gente fala assim, não, eu nunca vi falar que colesterol é álcool. Não.
e acha estranho. É isso que gera o estranhamento? Eu estranhei, foi exatamente nisso. Eu imaginei, porque a gente não está acostumado a chamar colesterol de álcool, né? Mas o colesterol, então agora para vocês saberem, ele é um álcool complexo. Vocês já devem ter visto lá na química, ou vocês ainda vão ver, que vocês estão vendo nomenclatura, né? De hidrocarbonetos, não estão? Então, que eu sei, viu, gente? Que eu acompanhei semana passada a monitoria, então eu tô sabendo o que vocês estão vendo. Aí, olha só, vocês vão ver como que a gente classifica as moléculas, né? Então, você tem os álcoois, né? Que você consegue classificar com base na estrutura daquela molécula, e às vezes você não acha que aquilo é um álcool, né? Porque quando a gente pensa em álcool no nosso dia a dia, a gente pensa em duas coisas. Ou o álcool gel, né? Que agora está em alta, o álcool gel, ou a gente pensa no álcool que a gente bebe, né? A gente não pensa no álcool que é no álcool como molécula. Mas aí, depois vocês devem ver isso mais para frente aí na química, se vocês ainda não viram. O que é um álcool? Depois eu vou pedir para a Marina levar lá na monitoria para vocês. A molécula do colesterol. Depois que vocês tiverem aprendido nessa parte, porque senão não vai fazer nem sentido. Mas beleza, gente? Aí essa segunda parte aqui, vocês já viram que tá certa, né? Ó, ele é essencial para a formação das membranas das nossas células, para a síntese de hormônios, né? Os hormônios esteroides, então a testosterona, estrogênio, cortisol, e para metabolização de algumas vitaminas. Então a gente precisa do colesterol para conseguir metabolizar essas vitaminas. Beleza, gente? Essa questão? Ficou dúvida? Não? Sim? Vou passar, hein? Ó, gente, peraí que essa questão aqui eu esqueci de colocar a imagem dela. Deixa para colocar depois, esqueci de colocar, porque ela tem uma imagem. Eu vou procurar a imagem aqui. Vamos fazendo a 4. Ui, o que eu cliquei? Deixar vocês lendo a 4 enquanto eu pego a imagem da outra, pode ser? Oi, Fernanda. Boa noite. Tá bom. Vou ler aqui com vocês o início dela. O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos hormônios esteroides e sais biliares. No plasma, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos, conforme mostra a figura. Então, aqui está mostrando, né? Um LDL e aqui aqui tem um HDL, né? A molécula. Então, tá. Considere a afirmativa. Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, tromboses e infartos. Marque a opção que apresenta conclusão correta acerca dessa afirmativa. Aí eu vou deixar vocês lerem enquanto eu procuro a imagem da questão que está faltando, beleza? Vai lendo aí, gente. Pode mandar no chat depois que vocês terminarem. Se tiver dando muita dúvida também, manda no chat ou abre o microfone e pode falar, que aí a gente tira a dúvida
antes da hora. Antes da hora não, né? Antes de ler tudo. Engraçado, né? Ele quer a correta, né? Isso. Não. Olha só, a A não é Uhum. Todas me parecem falsas. A concentração de D me parece menos falsa. Hã? Qual que parece menos falsa? A D. O resto, todas me parecem falsas. Depende. Ah, depende somente? Ah, mas ele é influenciado por fatores genéticos, porque a minha amiga tinha colesterol e ela comia direitinho, e mesmo assim, às vezes, o colesterol dela ficava alto, a Nath. E todas parecem erradas, só que a D parece menos errada. Ah, não, Amanda, mas não vem com essa não, viu? Que, ó, então, até a Bela acabou de falar aqui com a gente, desse caso da amiga dela, né, que comia direitinho. Porque, gente, se a gente produz colesterol, então, seria a mesma coisa você falar assim, uma pessoa que é vegana, né, que a pessoa não se alimenta de nada de origem animal, então ela não vai comer colesterol de jeito nenhum. Essa pessoa, então, ela pode ser que, então, ela nunca vai ter problema com colesterol. Não, pode ser que ela tenha problema com colesterol porque ela produz colesterol também, né? Então, tem influência genética, né? Tem influência de estresse, fumo, diminuição da atividade física, essas coisas todas que estão exemplificadas aí. Eu sei que tem, teacher. Só que as outras parecem muito mais erradas. Ô, Amanda, por isso que eu disse, pelo todas amor parecem. de Deus, É sério, parece que tá tudo errado. A B fala que a concentração de HDL e baixa de LDL é, tipo, menos risco. Eu acho que talvez seja isso, né? Não, Isso. mas a professora tinha falado que você tem que ter uma média entre as duas. Se não tiver uma média, ambas estão suscetíveis a infarto. Ah, tá, é verdade, ela falou mesmo. Ó, gente, mas tem um ponto que é importante que a gente tem que falar, que é porque o que acontece? Não adianta você ter você ter uma diferença muito grande, né? Por exemplo, então, assim, se você tem nada de HDL, não, nada de LDL e muito HDL, então você tem até em excesso, isso também não vai ser bom, né? Isso aí é um ponto que é bom vocês falaram mesmo. Mas agora, a gente tem, né? A gente tem que ter um que tem uma concentração, que ele pode ter uma concentração maior, né? Que ele vai diminuir o risco de infarto. Qual que vai ser? O HDL é menos, né? Ruim, no caso. Isso, o HDL, ele é aquela molécula, né, que vai ter uma alta densidade de proteínas. Se ele tem uma alta densidade de proteínas, é porque ele tem pouca densidade lá de lipídios, né? E aí, por causa disso, você vai ter um menor risco de infarto. Mas isso não significa, gente, que o LDL é um vilão. Porque o LDL é aquele que vai levar o colesterol para você, né? Então, o LDL, ele vai ser o que vai levar o LDL o colesterol para suas células. Só que ele vai precisar ir esvaziando, né? Porque ele vai ser essas são as moléculas que são transportadoras de colesterol, né? Então, você precisa ter. Mas você não pode ter muito, porque se você tiver em excesso, aí isso vai ser ruim. Beleza? Mas foi ótimo vocês lembrarem disso mesmo, que a gente não pode achar que não pode ter LDL, né? Que você precisa dos dois. Os dois são importantes. Mas deu para entender? Eu viajei aqui. Mas tinha lógica. Não, tinha lógica. Deu para entender o raciocínio de vocês. Deu para entender. Foi bom, gente. Mas lembrem disso, que a gente precisa dos dois, mas em um a gente precisa dele numa concentração maior, né? Quando vocês forem
Próxima vez que vocês fizerem exame de sangue, né? Se o médico pedir para vocês fazerem exame de colesterol, aí vocês vão pegar o exame e vocês vão ver lá parte de LDL, HDL, colesterol total, e vocês vão conseguir interpretar direitinho. E vocês vão ver como que é, né? Que você tem uma taxa que é esperada para cada um, né? E os dois têm que estar naquela taxa que é esperada, né? Não pode estar fora também. Beleza? A taxa de HDL e LDL, dá para saber se você tá com anemia? Não, anemia no não. ar que você olha? Anemia, não, porque olha só, HDL e LDL são as lipoproteínas, né? Elas vão transportar colesterol pelo seu sangue. Para você ver se você está com anemia, você tem que ver o ferro. Então, você vai ver, né, suas hemácias, porque a anemia ela é falta de ferro. O que o ferro vai fazer? O ferro, ele vai ficar lá nas células vermelhas do seu sangue, né? Lá na hemoglobina, que é a proteína que tem lá na hemácia, que é a célula vermelha do seu sangue. E ele vai ser muito importante, vocês vão ver isso mais para frente. Mas ele vai ser importante para levar o oxigênio, né, para as suas células. E aí, quando você faz o exame de sangue, você tem que ver suas hemácias, né? E você tem que ver a quantidade de ferro. Porque se você tiver pouco ferro, aí significa que você está tendo problema, né? Com o transporte de oxigênio pelas células do seu sangue. Então, aí é outro ponto que você vai ter que olhar. Porque aí aqui a gente está falando de lipídios, né? Vocês vão ver... Quando vocês estiverem discutindo proteínas, se der tempo, a gente pode até discutir sobre as hemácias, né? As hemácias são as células, né? Mas tem a hemoglobina, que é a proteína. E aí a gente pode falar do exame de sangue. Beleza? Vou passar, hein, gente? Passar não, vou voltar para a questão 3, que essa questão aqui, ela ainda é do Enem, né? Ela é boa para a gente fazer. A questão é famosa. Defende-se que a inclusão de carne bovina na dieta é importante, por ser uma excelente fonte de proteínas. Por outro lado, pesquisas apontam efeitos prejudiciais que a carne bovina traz à saúde, como o risco de doenças cardiovasculares. Devido aos teores de colesterol e de gordura, há quem decida substituí-la por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. O quadro abaixo apresenta a quantidade de colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida. Então, dá uma olhada aí, gente. Aqui na tabela, né? Para a gente fazer a questão. Vocês querem um tempo para ler essa, como ela tem que interpretar a tabela? Quero. Então, tá bom. Aí, gente, vocês podem fazer assim, se vocês quiserem mandando no chat, vocês podem mandar as que vocês acham que estão certas e as que vocês acham que estão erradas, né? Ou mandar só as que vocês acham que estão certas para a gente discutir, porque vocês vão ver que as Tão alternativas... difícil, tão assim de interpretar.
Esse tipo de questão ela é difícil de interpretar mesmo. Eu falei com vocês que eu ia trazer, né, questão de tabela, porque é bom, né? O Enem gosta dessas coisas e é difícil mesmo para a gente praticar. Vocês querem que eu vá interpretando com vocês? Desce um pouquinho só, tipo assim, deixa a tabela e só para eu ir vendo as opções que tem de correto. Ah, tá. Beleza. Isso. Vamos ver. Se vocês quiserem, eu posso ir interpretando com vocês, ou então depois, né? Alguém já mandou no chat aí também. A Amanda já mandou. Tá. Beleza. Olha só. Então, vamos ler uma por uma, né? O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares por injeções habituais à mesma quantidade de carne é menor se essa carne for branca de frango do que se for de toucinho. Então, você colocou que essa aqui é errada, né, ô Amanda? Sim, eu acho que a 2 e a 3 que tá certa. Isso, né? Que aí, olha só, quando a gente olha na tabela aqui, gente, olha só. Tá falando que a gente tá falando que colesterol, se você tem muito colesterol, né? Se você come um alimento que é rico em colesterol, se ficar comendo muito isso, você pode ter risco de ter doenças cardiovasculares, né? Então, aí ele fala que se você ingerir a mesma quantidade de carne, né? Se você está ingerindo a mesma quantidade. Ele está comparando se a carne for branca de frango ou se a carne for toucinho. Então, vamos olhar aqui. Branca de frango, essa aqui, né? A gente tem que, no alimento cru, a gente tem 58 miligramas de colesterol por 100 gramas, né, de carne. Então, tá. Aí, quando fala no toucinho, a gente tem 54 gramas de colesterol por 100 gramas de carne. Significa o quê? Se você pegar 100 gramas de carne de frango branca e 100 gramas de toucinho, você vai ter, na carne de frango, você vai ter 58 miligramas de colesterol e no toucinho você vai ter 54 miligramas de colesterol. Deu para entender a leitura da tabela? Essa comparação? Sim. Sim. E aí, vocês já devem ter reparado, gente, que aqui, né, olha que coisa estranha. Quando você cozinha, a quantidade de colesterol muda, né? Vocês viram aqui, no cru e no cozido. Vocês estão vendo? Olha, aqui, 58,75. Alguém tem alguma... pensa por que isso pode acontecer? Tipo assim, porque a gordura derrete, tipo isso? Assim, você deixa ela em outro estado? Mas você concorda que, por exemplo, se eu tenho uma pedra de gelo, se eu pegar essa pedra de gelo e derreter, né? Então, essa pedra de gelo vai virar água. Você vai continuar tendo a mesma quantidade de água que você tinha antes, só tem ela organizada de uma forma diferente, né? Então, se você pesar essa quantidade de água, né? Se você pesar uma pedra de gelo, colocar num copo aquela pedra de gelo, a pedra de gelo derreter, o peso não vai mudar, concorda? Para aquela mesma quantidade. Sim. Então, tá. Alguém tem alguma outra ideia por que pode ser? Essa questão é difícil, tá, gente? Só avisando mesmo. É mais pra gente conversar dela. Olha, eu não sei bem o porquê, não. Eu simplesmente imaginava que ia diminuir o colesterol. Eu tô até surpresa, porque, sei lá, na minha cabeça eu pensava, tem muito colesterol, cozinhou, aí agora tá menos, ou fritou, sei lá, a carne, diminuiu. Eu tô esperando a resposta também, o porquê, viu? Olha só, deixa eu falar com vocês, então.
Gente, essa questão a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, porque quando a gente olha assim a tabela, né, na nossa cabeça, a gente pensa que se você pegar um pedaço de frango, colocar esse frango para cozinhar, você mediu o colesterol dele, né? Você sabe que aquele pedaço de frango tem 58 miligramas de colesterol. E aí você coloca esse pedaço de frango para cozinhar. Quando você tirar esse mesmo pedaço de frango, esse mesmo pedaço de frango vai ter quanto de colesterol? Tô falando de um mesmo pedaço de frango. Tá, aí, tipo assim, aqui cru 58, cozido 75. Pois é. Essa que é a questão dessa tabela. Olha só, que confunde. Se eu pegar esse pedaço de 100 gramas de frango, ele tem 58 gramas de colesterol, né? E eu cozinhar ele, quando eu tirar da panela, ele vai continuar tendo 58 miligramas de colesterol. Só que ele não vai mais pesar 100 gramas. Então, vai ser aquele mesmo pedaço de frango, só que quando a gente cozinha, ele vai, pelo processo de cozimento, né, como vai aquecer muito e essas coisas, ele vai acabar perdendo água. Então, quando você tirar aquele frango, né, dali, quando você tirar ele da panela, depois que ele cozinhou, você vai reparar que ele vai estar, às vezes, menor, né? Diz que eu não sei, gente, por causa de experiência, assim, mas diz que se você coloca a comida para cozinhar, se você colocar um pedaço de carne para cozinhar, você vê até que ela dá uma diminuída, assim, né? E não sei se vocês já repararam isso, porque ele vai acabar perdendo água. E ele vai, então, aquele mesmo pedaço, ele não vai ter o mesmo peso de antes. Como a gente aqui está falando de uma porcentagem, vocês lembram da porcentagem? O que é? Você tem uma mesma quantidade. Então, a gente está falando da quantidade de colesterol por 100 gramas de carne. Então, o pedaço que você tem, se você tem 100 gramas de carne, você tem 58 gramas miligramas de colesterol. Aquele mesmo pedaço, depois de cozido, ele não vai completar 100 gramas. Então, você vai ter que pegar um outro pedaço de carne, né, até dar 100 gramas. Um outro pedaço de carne também cozido até dar 100 gramas. E aí, quando você medir o colesterol, concorda que você vai ter mais de um pedaço de carne? Então, você vai ter mais colesterol ali. Deu para entender? Por que a gente está falando de porcentagem? Ou Deu. mais ou menos. Deu? Bem, pela sua reação aí, eu vi, Amanda. Mas é porque essa questão às vezes fica confusa. Depois da monitoria, tira um tempinho para tentar entender isso, né? Até para olhar para a questão, para a tabela. Mas então, com isso que a gente falou aqui agora, uma porção, vamos continuar. Uma porção de contrafilé cru possui aproximadamente 50% de sua massa constituída de colesterol. Aí vamos ver, ó. O contrafilé cru. Cadê ele? Contrafilé cru tem 51%, né? 50% não, desculpa. 51 miligramas de colesterol por 100 gramas de carne. Ô, Amanda, você marcou essa aqui como verdadeira? Não sei se mais alguém marcou, porque essa pode confundir mesmo. Mas olha só. Seria se a gente estivesse falando que ele tinha 51 gramas para 100 gramas. Mas a gente está falando de miligramas. Então, a gente está numa unidade bem menor. Então, por causa disso, a gente está falando de muito menos colesterol. Não, gente, pensa uma coisa. Pensa se você olhasse para aquele pedaço da carne e falasse assim, metade dessa massa aqui é colesterol. É muita coisa, concorda? Com isso.
Até agora, da onde que quando eu estava interpretando eu não vi miligrama, nem pensei em miligrama. Ô, Amanda, mas eu não sei se você reparou que, enquanto eu estou explicando para vocês aqui, várias vezes eu falei grama e eu, ó, gente, miligramas. Porque às vezes a gente confunde mesmo, assim. A gente tem que estar muito atento às unidades, porque passa batido demais, assim. Parecia bem certo, ainda mais porque tinha aproximadamente, eu tô assim, ainda tem um aproximadamente ainda. Não, mas faz parte, faz parte. Ó, mas então tá. A3, a retirada da pele de uma porção cozida de carne escura de frango altera a quantidade de colesterol a ser ingerida. Essa aqui, muito bem, né? Ó, ela tinha... Aqui, ó. A pele de frango cozida. Ela tem 139 miligramas de colesterol por 100 gramas, né? É muita coisa. Então, se você tira, você vê que só a pele, se ela tem uma quantidade de colesterol muito alta, né? Se você tirar a pele, então você altera a quantidade. Então, muito bem. A4. A pequena diferença entre os teores de colesterol encontrados no toucinho cru e no cozido indica que esse tipo de alimento é pobre em água. O que vocês acham? Aqui, peraí. Laura, qual que é que tá lendo? Não mexe. Peraí, só um minutinho. Qual que tá lendo? A4. A4, beleza. Só para eu acompanhar. O que vocês acham da A4, gente? Quem acha que ela é verdadeira e quem acha que ela é falsa? E por quê também? Ou pode só falar, né? O que vocês acham? Quem não quiser justificar, não tem problema, não. Acho que é falsa, não sei explicar o porquê. Olha só, com o que a gente discutiu aqui sobre a tabela. Lembra que a gente falou que a quantidade de colesterol por 100 gramas, né, da carne vai mudar? É porque quando cozinha ele perde água, então para dar 100 gramas você tem que completar com outro pedaço? Lembro. Então, já que é assim, olha só, concorda comigo que se você tinha toucinho, né? O toucinho tem 54 miligramas, ah lá, de novo, Amanda, eu confundi. Ele tem 54 miligramas, né, de colesterol por 100 gramas de carne. Beleza. Aí você foi e cozinhou o toucinho. Aí, aquele mesmo pedaço de toucinho, ele tem 54 miligramas de colesterol. Só que você não tem mais 100 gramas ali. Então, você vai ter que pegar um outro pedaço de toucinho para completar aqueles 100 gramas. Concorda comigo que o pedacinho que você pegou é um pedacinho muito pequenininho? Concordo. Porque, olha só, aumentou muito pouco. Foi de 54 para 56. Então, significa que se você tem que completar com outro pedaço, porque ele perdeu água, né? Porque aquele pedaço de carne, ele perdeu água, você vai ver que se perdeu muito pouca água, né? Porque de 54 foi para 56, então a diferença é muito pequena. Fez sentido? Ah, tá. Ô, Laura, é porque eu não tinha conseguido acompanhar você explicando o negócio de por que muda. Então é porque perde água, né? Isso. Aí os mesmos, esse pedaço dá a impressão de que... entendi, agora eu entendi. É porque perde água, não é isso? Ele perde água. Então, a água não pesa? A água também é massa, né, gente? Ah, beleza. Então, se vai perder água, aquele pedaço, aquela quantidade de água que saiu, né, que vai perder aquela massa, vai ter que ser completado com outro pedaço de carne, porque a gente está falando da carne. Então, por isso que aumenta a porcentagem. E a carne cozida, no caso, não tem como cozinhar sem pôr água. Então já vai ganhar peso, né? Não, mas olha só, na verdade, você vai colocar a água ali para cozinhar, mas na hora que você tirar aquela água, né? Você vai ver que muito daquela água, uma parte na água, né? Depois que fica lá fervendo, uma parte vai evaporar mesmo,
mas uma parte daquele alimento ele vai perder água. Então, é aquela coisa, gente, que eu falei com vocês. Não significa que se você cozinhar se você colocar um pedaço de frango para cozinhar, e esse pedaço de frango não vai criar colesterol, né? Ele não vai aumentar o colesterol dele nem nada. É só porque, como ele vai perder a água, a hora que você for pesar, ele vai ter um peso menor que ele tinha quando você colocou lá, né? Depois que você cozinhou. E aí, por causa disso, né? Quando você estiver comparando a mesma quantidade de carne, então você está comparando 100 gramas de carne, você vai ter um pedaço, uma quantidade maior de colesterol por 100 gramas, porque agora você tem menos água. Aquela quantidade de água que foi embora tem que ser, entre aspas, reposta com outro pedaço de carne. Deu para entender? Ou mais ou menos. Deu para entender sim. Ah, tá. Então, que bom, gente. Essa questão, ela é uma questão difícil mesmo, tá? De interpretar. Porque todo mundo, quando olha para ela, fala assim, meu Deus, o que é isso? Por que de onde que o colesterol foi criado, né? Mas aí a gente tem que entender que ele não foi criado, né? Que a gente está comparando, a gente está vendo, na verdade, é uma porcentagem de colesterol com uma quantidade de carne. Beleza? Pra gente, porque tudo que a gente quer, tudo que a gente vai comparar, a gente precisa comparar entre porcentagens, né? Não adianta você comparar coisas que têm valores muito diferentes, né? Que a gente não consiga, a gente colocar na porcentagem para conseguir comparar, né? A resposta dessa questão é qual? Qual que é? A gente viu que A1 era falsa, né? A2 era falsa por causa da unidade. A3 era verdadeira e a 4 era verdadeira. Então, letra E. Beleza, gente? Beleza. Ô, gente, eu acho que essa questão deixou todo mundo muito cansado, né? De raciocinar. Vocês querem fazer mais uma ou vocês preferem fazer em casa? Qualquer coisa que vocês podem me mandar a dúvida. O que vocês acham melhor? Mais uma. Mais uma? Então, vamos lá. Os lipídios são considerados grandes vilões da saúde humana, o que não é verdade. É preciso lembrar que esses compostos desempenham importantes funções biológicas. Com relação aos lipídios, pode-se afirmar corretamente que os fosfolipídios revestem a membrana dos neurônios, facilitando a condução do impulso nervoso. O que vocês acham? Oi, fosfolipídios, membrana. Nossas células não são fosfolipídicas? Exatamente, né? As membranas de todas as células são formadas, elas não estão revestidas por fosfolipídios, elas são formadas por fosfolipídios, né? Pela bicamada fosfolipídica. Não é por isso, não é assim que vai facilitar a condução do impulso nervoso. Beleza? Tem outros mecanismos, né? Mas não é por causa dos fosfolipídios que revestem a membrana. Peraí. Beleza? Que formam a membrana, né, gente? Não reveste a membrana. Reveste a membrana seria se ele ficasse por fora da membrana lá. B. As gorduras são predominantemente de origem animal e têm cadeia insaturada, enquanto os óleos são predominantemente saturados. Isso me parece verdadeira. Alguém mais tem alguma
Foi. Eu só fico na dúvida sempre dessa questão de quem é insaturado. Por exemplo, eu já entendi gordura é animal e óleo é vegetal. Mas quem é insaturado e quem não é, eu nunca lembro. Ó, Toda essa mesma dádiva, por isso eu tô achando que tá certo. gente, seguinte. Vocês lembram o que é saturado e insaturado? Eu acho que o óleo de coco é insaturado, né? Então, eu acho que pode ser o contrário do que tá aqui, será? Não, na verdade, o que acontece? A gente tem os óleos, né? Existem os óleos que são saturados, né? Mas os óleos, em sua maioria, eles são insaturados. Vocês lembram o que é insaturado? É a ligação, né? Uma tem uma cadeia com ligações lá ramificadas e a outra não? Não é ramificada, são aquelas ligações duplas. Então, quer ver? Isso, é verdade. Vou colocar para vocês aqui uma imagem para ver se a gente consegue ver aqui. Aí, ó, isso aí é bom que vocês estão vendo isso tudo de saturado, insaturado, na química também, então vocês estão lembrando de tudo, ó. Né, esses nomes. Vocês já até sabem o que é. Então, olha, a saturada, ela é aquela que aqui, ó, tem tanto de hidrogênio, né? Em cada uma dessas pontinhas aqui. Cada uma tem tem um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Então, tá tudo ocupado, né? O carbono, que é cada um desses pontinhos, ele está fazendo 4 ligações. A cadeia que é insaturada, o que acontece? O carbono, ele está fazendo ligação dupla com outro carbono. Então, aquele ácido graxo, ele faz assim, uma perninha faz assim, vocês estão vendo? Que muda quando ele está assim. Se ele faz uma ligação dupla, ele vai dar uma entortadinha. Uhum. Beleza? E aí é por isso, por causa dessa entortadinha, que a gente tem os óleos, né? Os óleos sendo insaturados, eles são líquidos, né? Porque, olha, concorda comigo que a cadeia saturada, né? Então, os carbonos estão com o hidrogênio para todo lado. Vocês concordam que é muito mais fácil para ela ficar sólida, né? Para ela ficar estruturada do que uma cadeia que ela tem uma perninha, outra perninha, outra perninha. Então, ela precisa, na temperatura ambiente, né? Ela, por isso que é líquido. Por isso que a gente vê óleo é líquido, não é isso? Se você for pegar, por exemplo, a manteiga vai ser pastosa, né? Ou sólida também em determinadas temperaturas. Beleza? É por causa disso. Aí a gente vê por isso que a gente vê essa diferença. Mas dá para entender? Deu. Porque aqui um fica muito mais fluido. Esse que eu fiz não foi bom não, né? Mas fica muito mais fluido e o outro fica muito mais encorpado mesmo, né? Assim, pensa que ele tem uma estrutura. Então, ele tem aquela estrutura lá dos hidrogênios, né? Para todo lado. Não tem nenhuma ligação que está dupla. Então, ele consegue ficar nessa forma mais pastosa, né? Mais estruturada. E o óleo é o contrário, né? Essa perninha dele vai fazer ele escorregar. Então, é o contrário, viu, gente? As gorduras vão ter origem animal e elas têm a cadeia saturada, enquanto os óleos insaturados. Beleza? Beleza. Então, tá. Próximo. Os carotenoides presentes em certos vegetais são precursores da vitamina D, cuja carência causa o raquitismo. É certa, não é? Essa aí tem... Não, precursor, não sei o que é precursor. Precursor é o que vem antes.
Tá querendo Ó, dizer que se um carotenoide isso. tipo, se ela não consegue exercer a função dela? É. Não, ela quer dizer que se o carotenoide, se essa for verdadeira, significa que para a vitamina D ser formada, você precisa de um carotenoide, e aí esse carotenoide ele vai virar a vitamina D, entendeu? Por isso que Entendi. ele seria precursor. Mas Entendi. aí, vou até falar com vocês que os carotenoides, gente, não sei se vocês chegaram a ver isso na aula, mas os carotenoides, eles são precursores da vitamina A. Beleza? A vitamina D, ela é importante, inclusive, colesterol. Né? Ela ainda entra na turma do colesterol. Beleza? Você precisa de colesterol para conseguir ter a vitamina D bonitinha. Passar para a próxima, gente. Vou acelerar porque a gente passa muito tempo. Os esteroides são derivados do colesterol e alguns deles atuam como papel hormonal. Essa aí é? Verdadeira? Boa, isso aí. Verdadeira. Se eu Muito bem. errasse essa, eu não entendia mais nada. Ô, gente, eu falei que eu dificultava os exercícios muito difíceis hoje, né? Mas é bom pra gente treinar. Se fosse hoje, eu tirava 0. Tirava nada, só. Tirava nada. Uai, se eu selecionei um tanto de questão difícil, é porque vocês estavam sabendo fazer bem as fáceis. Não é? Esse ponto, hein? E agora a próxima. Alguns deles, como a queratina e a melanina, têm papel estrutural, enquanto outros, a cortisona, tem ação anti-inflamatória. Olha só, a gente acabou de ver que bateu o olho na primeira palavra, queratina, já pode apagar, falar não é essa, né? Queratina é proteína. Beleza? Beleza. Ó, mas então, gente, só para a gente terminar aqui, para liberar vocês, né? Não fica preocupado, porque a lista estava difícil mesmo, né? Na semana passada eu estava colocando umas questões que eu falei com vocês, né? Que eu dificultar um pouco. E é bom para a gente treinar, mas não fica achando que tá ruim, que não sei o quê, porque não tá não, viu? É porque vocês estão indo muito bem mesmo. Aí eu falei, vou pôr umas questões mais difíceis para a gente discutir. Apostila, você sabe qual capítulo que tá essa matéria? Só para dar uma revisada. Na apostila, eu não sei. Mas você tem que olhar na parte de bioquímica. Lipídios. Eu vou procurar. Obrigada. Nada. Se eu descobrir, eu te falo também. Eu tô para olhar essa apostila há um tempão, né? Eu falei com vocês que eu ia olhar para ajudar a localizar. Só que eu tô numa correria aqui que eu ainda não consegui parar para pegar e olhar. Mas eu vou dar uma olhada. Assim que eu conseguir, aí eu falo com vocês, se eu encontrar. Beleza? Beleza. Então, gente, um beijo para vocês. Até semana que vem. Aproveitem a aula, as monitorias aí da semana. Até mais. Tchau, Laura.